Olá, tudo bem? Meu nome é Marília e eu estou passando aqui para deixar para você uma sacada que eu tive essa semana. Mas antes de dar essa sacada, eu gostaria de pedir para você dar um like, tá? Compartilhe esse conteúdo se ele foi bom para você, para que outras pessoas também saibam, né, disso que eu vou estar contando para você. Então assiste o vídeo até o final para você saber exatamente o que aconteceu comigo. E qual é essa sacada que eu vou deixar para você? Então, gente, eu tenho estudado bastante sobre as leis do universo, como elas foram criadas, né? Qual é o propósito delas existirem e como elas impactam a nossa vida. Então, assim, estudando, eu já tenho quase um ano que eu tenho estudado sobre as leis do universo, tenho aprendido bastante. A parte mais difícil não é o conhecimento, trazer o conhecimento, é a parte da aplicação, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Se a gente focar e aplicar essas leis na nossa vida, a gente já começa a receber resultados. E eu tenho experimentado esses resultados na minha vida. Eu tenho sentido mais paz, eu tenho tido mais equilíbrio, os meus relacionamentos melhoraram muito, tá? Porque de uma certa forma é um crescimento que a gente começa a obter dentro de nós. Então, quando a gente para tudo lá fora, quando a gente foca pra gente e quando a gente começa a buscar resultados que nós nunca obtivemos, a gente começa a se deparando com coisas novas, que são muito importantes e é um aprendizado assim muito valioso. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: eu acredito que você seja um estudioso da lei da atração, das leis do universo, da lei da vibração, da lei do pensamento, que são leis do universo, tá? Porque senão você não estava aqui me assistindo nesse vídeo. Então, olha só. Essa busca, essa procura, ela é muito importante, tá? Porque assim como eu acredito que você também tem buscado por respostas, tá? Respostas, talvez, por que a sua vida não vai para frente, por que você tem esses resultados que você não suporta mais tê-los, por que você não consegue deslanchar, progredir como as outras pessoas, por que parece que tudo dá certo para os outros, mas para você não. Então, são perguntas, elas são fiéis a nós, elas são sinceras, né? Essa é a palavra certa. Elas são sinceras, são perguntas que a gente tem buscado mesmo no fundo da nossa alma e a gente não tem encontrado essas respostas fora. Então, assim, uma coisa importante para você que está nessa jornada, nessa caminhada, é fazer essa procura interna. Então, não adianta, eu quero já falar para vocês, não adianta você perguntar para os outros as respostas que você deseja descobrir. Não adianta. Essas respostas estão dentro de você. E eu já vou te explicar já já. Como encontrá-las, como ter acesso a elas. Então, a gente fica uma vida toda procurando essas respostas lá fora, nas pessoas que a gente admira. Não tem nada de errado você admirar as pessoas, você procurar pessoas que têm resultados para que te deem instruções, conselhos. Não tem nada de errado nisso. Mas você vai descobrir por você mesmo que você pode passar um bom tempo da sua vida tentando, vamos dizer assim, imitar as outras pessoas, fazer como elas fazem para também obter resultados iguais às dela. Porque, na maioria das vezes, isso não funciona. Primeiro, você é um indivíduo totalmente particular, tá? Você é único. Eu acredito que você já ouviu isso. Você é único, você é especial. Só existe um de você no planeta Terra no sentido de individualização, tá? E quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo que nós fazemos parte um do outro. Estamos todos ligados, estamos todos assim de uma forma emaranhada, ligado mesmo, porque nós viemos de uma mesma fonte, tá? Nós viemos da mesma lugar, que é de Deus, ok? Então, cada um cumprindo a sua missão no lugar onde nós estamos. Mas nós fazemos parte desse todo. Eu sei que talvez
isso para você seja novo, né? Porque a gente vive muito e aprendeu muito sobre a individualidade, que nós somos seres distintos uns dos outros. Tá, eu não vou nem entrar muito nessa questão com você, porque senão a gente vai partir para outro lado. Então, primeiro porque você é um indivíduo, tá? Mesmo você fazendo parte de um todo, você é um indivíduo. Segundo, o seu Criador, tá? Ele criou em você o seu eu superior, tá? A sua essência. O seu eu não é isso que você vê no espelho, não é a sua mente, não é seu corpo, não é seu RG, não é seu nome, não é. O seu eu interior é a sua centelha divina que está aqui dentro de você. Foi criado pelo todo, foi criado por Deus. E esse eu interior, tá? Ele fica assim, esquecidinho, escondidinho dentro de nós, porque nós não sabemos, às vezes, da existência real dele, ok? E aí a gente não faz esse caminho de entrar, né, dentro de nós. Eu sei que eu posso estar falando alguma coisa que você esteja estranhando, tá? Mas eu acredito que no fundo, lá no fundo, você está entendendo, está fazendo sentido para você isso. Então, quando a gente começa a se conectar com esse eu interior, quando a gente começa a se conectar com essa centelha divina, criada por Deus, é um pouco, vamos dizer assim, não é um pedaço de Deus que está dentro de você. Na realidade, é o próprio Deus que está dentro de você. Ele habita dentro de você e ele se comunica com você, tá? Através desse eu superior ou dessa centelha divina. Então, as respostas, elas estão aqui dentro. Quando a gente começa a se familiarizar com essa ideia, quando a gente começa a buscar conhecer um pouco mais esse eu que está aí dentro de você, quando a gente começa a buscar as respostas falando e se comunicando diretamente com ele e com Deus, a gente começa a receber os impulsos, as informações, e a gente vai começando a entender as coisas e elas vão fazendo sentido para nós. Então, nós fomos criados por Deus para interagir com o universo. E uma das leis que eu tenho estudado bastante é a lei da vibração, tá? Se você pesquisar aí, ou no YouTube ou no Google, sobre a lei da vibração, você vai descobrir que há outras leis. E é muito interessante quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda nessa lei, quando você começa a receber insights, tá, sobre a sua vida, coisas que você está vivendo ou já viveu, né? Inclusive a lei da atração, ela vem da lei da vibração, tá? Porque uma lei, ela é toda segmentada, aliás, ela é toda unida com outra lei, com as leis do universo. Então, eu te encorajo a estudar sobre essas leis, tá? E vai fazer bastante sentido para você. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: eu estudando a lei da vibração e entendendo o que é uma lei da vibração, tá? O que seria uma lei da vibração? Vibrar, né? A palavra vibração é um conjunto de fatores que você precisa cuidar na sua vida, tá? É isso que a gente está falando, sobre você entrar, né, para dentro, fazer uma investigação no seu eu e começar a obter as respostas direto dele. Mas a lei da vibração é algo que você vibra internamente, ok? E aí a gente envia essa comunicação para o universo através de ondas vibracionais, ok? Essas vibrações, elas emanam de você através dos seus sentimentos. Então, assim, o nosso coração, ele emana impulsos eletromagnéticos, tá? Ele envia essas vibrações pelo universo e você vai atrair, ok? Você vai receber do universo exatamente aquilo que você emanou, aquilo que você vibrou, tá? Então,
Quando a gente entende sobre essa lei, a gente começa a prestar mais atenção nos nossos pensamentos. Por quê? Aquilo que eu penso vai determinar o que eu sinto, ok? Você já deve ter feito esse teste aí na sua casa. Quando você está pensando em coisas boas, em coisas leves, em coisas alegres, em coisas felizes que te aconteceu, o seu coração começa a pulsar alegria, amor, paz. Você tem vontade de rir, né? A gente tem vontade de sorrir, a gente tem vontade de dançar, a gente tem vontade de fazer coisas leves, gostosas, a gente tem vontade de sair para comer, ou de sair com os amigos, ou de fazer qualquer outra coisa, porque você está vibrando, você está emanando numa frequência, assim como o rádio, assim como as ondas do micro-ondas, ou tudo que você faz, ela tem, né, o Wi-Fi, o Bluetooth, tudo isso são ondas, tá? Então elas emitem um tipo de frequência. Então a gente também, como se nós fôssemos um aparelho vivo, nós também emitimos ondas de frequências vibracionais. Então, essas vibrações, elas interferem na nossa vida, se comunicando com o universo e voltando para nós em resposta. Então, qual é a importância de você estar vibrando de uma forma boa? É que você vai receber resultados bons. Faz um teste. Por exemplo, você levanta um dia, isso deve ter acontecido com você. Você levanta mal-humorado, chateado, aborrecido, talvez porque você dormiu com algum pensamento de aborrecimento. E aí, geralmente, se você for dormir com uma preocupação, com uma ansiedade, qualquer coisa, ou com um aborrecimento, no outro dia você acorda lá embaixo, chateado, aborrecido, não querendo ter acordado, ou então qualquer outra coisa do tipo. E aí esse dia vai ser horrível. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, acordei com o pé esquerdo? É bem isso. Mas isso não é uma mágica, ou um azar, ou uma sorte, ou o que quer que seja. São suas frequências. Ou seja, você está pensando negativamente, você está pensando nos episódios ruins, você está pensando naquela pessoa que fez mal para você, e aí logo você começa a sentir ruim, sabe? Você começa a ficar aborrecido, chateado, mal-humorado. E aí é facinho você descobrir em que frequência você está. É só você examinar os seus sentimentos. Então o que acontece? Você começa a emanar e vibrar essa frequência ruim, de tristeza, de aborrecimento, de dúvida, de medo, de preocupação. Logo você vai começar a atrair as coisas ruins para sua vida. Então, eu estudando sobre isso, olha só, e eu estava fazendo uma conexão em relação a trabalho, a negócios, a dinheiro. Eu falei, gente, como que eu faço para vibrar numa frequência boa, que eu atraia mais negócio, que eu atraia dinheiro? Como eu faço? E eu tinha um paradigma. O que é um paradigma? Você fala, meu Deus, que coisa é essa? Se você estiver me seguindo e assistindo já no meu canal, eu vou estar explicando mais sobre paradigma. Mas paradigma é um conjunto de crença, é um conjunto de padrão de crenças que você acredita. Não são as crenças necessariamente suas, mas que alguém um dia colocou na sua vida e você acreditou, sem questionar, sem perguntar por ela. Você simplesmente se fundamenta, se baseia a sua vida em cima dessas crenças. Então, eu tinha um paradigma, ou seja, eu tinha uma crença que para mim ganhar bastante dinheiro, eu teria que encontrar um tipo de trabalho, de negócio, assim, né? Que a gente costuma dizer assim, da China. Negócio que bomba, que dá muito resultado e tal, tal, tal. Então, o meu foco era no negócio. Mas eu descobri que com a alegria, o amor, a paz, esses sentimentos bons, eles emanam para o universo coisas boas e eu vou começar a receber, gente. Eu vou receber, inclusive, dinheiro do próprio universo, porque ele vai enviar pessoas. O como não é, os meios não é você que resolve. A gente não determina para o universo o como vai acontecer isso na nossa vida, quando isso vai acontecer. A gente só envia para ele, vamos dizer assim, matéria-prima, para ele mandar para nós de volta o bem que a gente tanto deseja, tá? E aí eu descobri que não era propriamente o negócio, mas era a minha frequência. Vocês estão conseguindo entender? É a minha frequência que dita o
quanto eu vou receber. Então eu fiquei assim, falei, cara, caiu uma ficha. Aquele momento foi muito, muito feliz para mim, porque minha mente começou a entender, fazer sentido e se expandir em relação a isso. Então hoje, gente, eu presto muita atenção nos meus sentimentos, eu presto muita atenção no que eu estou pensando. Se eu tiver um pensamento ruim, logo eu cancelo, eu deleto esse pensamento e eu já começo a pensar coisas boas com propósito mesmo. Não fico mais assim, deixando minha mente vagar e o que vir eu vou pensar, não. Eu vou selecionar os meus pensamentos porque eu quero ter frequências boas, eu quero ter sentimentos bons. E não adianta você enganar o universo. Não adianta. O que manda é o que sai de dentro de você. Não adianta você ficar fazendo pensamento positivo, mas você no fundo, está esperando uma coisa ruim. Então, o que vai vir para você é o que você emana de dentro de você. Por isso que também as nossas crenças precisam ser investigadas para que a gente troque. Esse é o bom das crenças limitantes, né, dos paradigmas antigos. Por isso é o nosso resultado que a gente está tendo. Então a gente precisa fazer um check-up, né, e uma mudança geral. Tá? Então essa é a minha sacada. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Se foi interessante para você, compartilhe com outras pessoas. Coloca aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e gostaria de aprender mais alguma coisa. Tá bom? Eu me despeço aqui e mando um beijo enorme para você e para sua família. Tchau, tchau.